Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre os ecossistemas aquáticos, mais especificamente a nossa zona costeira, né? O Brasil ele tem uma extensa área de litoral, a nossa faixa litorânea vai desde o Rio Grande do Sul até lá em cima no Amapá. Então tem muita vida, tem muita diversidade de seres vivos e também de ambientes. É isso que a gente vai estar vendo hoje, então. Conto com vocês e vamos lá! Ecossistemas aquáticos. Lembrando, um ecossistema se caracteriza por representar determinado ambiente onde organismos irão interagir entre si, sendo eles dependentes uns dos outros. Assim, mantém-se o equilíbrio e a continuidade da vida. A questão é, quais são os ecossistemas aquáticos? Qual é a importância de se preservar esses ambientes? Como a luz afeta a distribuição dos organismos nos ecossistemas aquáticos? Quais são as principais ameaças originadas por atividades humanas a esses seres vivos? O que se pode ser feito para preservar os organismos dos ecossistemas aquáticos? No litoral brasileiro há diversos ecossistemas próximos à costa. Cada um desses ecossistemas apresenta características próprias com fauna e flora específicas. Os principais ecossistemas brasileiros associados ao litoral são os manguezais, as restingas, os costões rochosos, as praias e os recifes. O manguezal também é conhecido como floresta de mangue, situa entre vários locais da costa brasileira e é característico das regiões onde se encontra o mar com a água doce dos rios. A matéria orgânica carregada pela água dos rios se deposita no manguezal. É uma região de solo lodoso, alagado por uma mistura de água doce e salgada, denominada água saloba. Esse solo é muito mal arejado. Entre as adaptações encontradas em algumas plantas do manguezal estão as ramificações do caule, que ajudam na sustentação da planta, e as ramificações das raízes, conhecidas como pneumatóforos. De forma diferente do que ocorre com a maioria das raízes, os pneumatóforos afloram do solo e facilitam a absorção do oxigênio do ar. Os animais mais comuns são caranguejos, garças e também alguns mamíferos como as lontras, entre outros. A principal degradação nesses ambientes é a ocupação humana e também a ocupação industrial. Costões rochosos são ambientes costeiros formados sobre as rochas à beira-mar, ou seja, na transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles são presentes em quase todo o litoral brasileiro. Entre os organismos que compõem este ecossistema estão as esponjas do mar, anêmonas, moluscos, crustáceos e algas. O ambiente do costão é pobre em nutrientes, salgado e muito impactado pelas ondas. A restinga ocupa algumas áreas próximas do mar e a parte mais alta da praia. A vegetação se caracteriza por poucas gramíneas e plantas rasteiras, adaptadas ao solo arenoso de baixa fertilidade e elevada salinidade. Os animais mais comuns são aves, como garças, gaivotas e também alguns mamíferos, como a queixada. Há também caranguejos, lagartos e as tartarugas marinhas que fazem a desova nessa região da restinga. A degradação ocorre pela construção de moradias, deixando a região mais exposta à erosão pelas ondas do mar e provocando a migração ou a extinção das espécies pela perda do habitat. A vida nesses ambientes. Um dos aspectos mais importantes para a vida aquática é a disponibilidade e a intensidade da luz no ambiente, uma vez que ela é necessária para a fotossíntese. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade. Quanto mais fundo, menor a quantidade de energia luminosa disponível, uma vez que parte dela é retida na camada superficial da água e parte é absorvida pelos organismos
fotossintetizantes das áreas mais superficiais. Existem vários seres vivos que são responsáveis pela fotossíntese, formando assim a base da cadeia alimentar. Nós temos o plâncton, que são seres vivos com poder de locomoção limitado. Eles são geralmente transportados pelas correntes. Exemplos: algas microscópicas, protozoários, pequenos crustáceos e outros invertebrados, além de larvas e vários animais. Nécton são seres capazes de nadar e vencer a força das correntes, como os peixes e os mamíferos aquáticos. Bentos são seres que vivem no leito dos rios, dos mares ou dos lagos. Alguns são fixos no substrato, como as esponjas, as cracas e as anêmonas, e outros se movem, como as estrelas do mar, os ciris e os caramulos. Ameaças que ocorrem nos ambientes aquáticos. Nós temos um exemplo, as redes de arrasto. O que acontece? Enquanto o barco se desloca, arrasta as redes, capturando peixes e outros animais marinhos indistintivamente. Essas grandes redes acabam capturando e provocando a morte de moluscos, crustáceos e peixes pequenos demais para comercialização, além de outros animais como as tartarugas marinhas. Outra grande ameaça a esses ecossistemas é o lançamento na água de substâncias não biodegradáveis, como metais e poluentes que se degradam lentamente, como a maioria dos plásticos e alguns agrotóxicos. Como você já sabe, alguns compostos, como os metais e plásticos, tendem a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e a intoxicar direta ou indiretamente os seres vivos. O petróleo também pode causar poluição nos ambientes aquáticos em todas as fases da sua exploração, desde o refino até o transporte e a distribuição. Além dos vazamentos, existem práticas nos navios que utilizam a água do mar e a descartam suja de petróleo. Esse óleo adere às brânquias dos peixes e dos invertebrados, impedindo a sua respiração, e também pode ficar preso nas penas das aves e aos pelos dos mamíferos, impedindo a sua locomoção e os levando à morte por intoxicação. Além disso, parte do petróleo espalha-se na superfície da água e forma uma película fina que diminui ou impede a passagem da luz e as trocas de gases necessárias para a fotossíntese. Com isso, o fitoplâncton é destruído e muitos consumidores também morrem. Outra grande ameaça aos ambientes aquáticos é o lançamento de lixos em locais desapropriados. Esse lixo muitas vezes vai parar nos mares ou nos rios, poluindo a água e levando também vários seres vivos à morte. As tartarugas, por exemplo, elas podem confundir sacos plásticos com águas vivas, que são o seu alimento natural, e acabam ingerindo esse lixo, provocando a sua morte. Vários seres vivos são prejudicados pela inconsequência dos seres humanos. Cabe a nós a conscientização e termos atitudes que visem o bem-estar de todos os seres vivos. Bom, pessoal, a nossa aula não terminou aqui. Eu tenho um convite especial para fazer para vocês, para a gente conhecer de pertinho a Restinga. Estamos aqui próximo do litoral, então eu vou lá e vou mostrar para vocês a questão das dunas, alguma vegetação e também se a gente encontra algum ser vivo lá na nossa praia. O link tá na descrição desse vídeo, ou também lá na plataforma, ou também lá no canal Cabióloga. É isso aí, vamos lá!